presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Paróquia Sagrada Família. Além das intenções particulares que trazemos em nossos corações, somos convidados a rezar. Falecimento do primeiro ano de Maria das Graças Gomes de Almeida. Falecidos ontem, Padre Francisco Faus, Padre Mário Bonatti, Laércio de Oliveira Lança. Nossos sentimentos e nossas orações. Rezamos pela ProSaúde, entidade beneficente e filantrópica, diretoria e colaboradores e enfermos assistentes, pedindo a beatificação do Padre Rodolfo Komorek, e em ação de graças pelos aniversariantes Rafael Baldino, Evelyn Cristiane, Alexandre Nogueira, Bruno Medeiros, aniversariantes dizimistas Marilene da Costa, Priscila Souza Frigi Raimundi, Tiago Prioli Monteiro, Mariana Maria Canevese Indiani e Pedro Henrique Teixeira Freitas. Parabéns a todos, Deus os abençoe. Estas intenções e aquelas que conosco trazemos no coração, depositamos no altar do Senhor. Hoje a Igreja faz memória de Santa Catarina de Sena, Virgem e Doutora. Quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo desenvolve no próprio íntimo sólida inclinação para praticar a fraternidade de modo radical. Essa foi a atitude de Catarina, que tendo nascido e vivido na Itália desde 1347 a 1380, aplicou todos os seus dons a serviço da paz e da Igreja e em toda a sociedade. Com alegria, iniciemos a nossa Santa Missa cantando. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E dentro desse tempo pascal, nós celebramos hoje a memória de Santa Catarina de Sena, Virgem e Doutora da Igreja. Catarina nasceu por volta de 1347 e morreu em Roma em 29 de abril de 1380. Uniu à profundidade da vida contemplativa uma incansável atividade. Mensageira de paz numa sociedade sacudida por violentas rivalidades, engajou-se no retorno do Papa de Avignon, na solução do cisma do Ocidente, na reforma da Cúria Romana e na correção dos costumes, na assistência aos doentes e aos encarcerados. Seus escritos, entre os quais recordamos o Diálogo da Divina Providência e o Epistolário, sobressaem pela sabedoria, fervor da caridade e extraordinária qualidade da linguagem. São Paulo VI proclamou a doutora da Igreja aos 4 de outubro de 1970. Esta é uma das virgens sábias e prudentes que foi ao encontro do Cristo com sua lâmpada acesa. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos as nossas culpas para participarmos mais dignamente desses santos mistérios. Tende compaixão de nós, Senhor. Porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a um dia alegria da vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, inflamastes de amor divino Santa Catarina de Sena na contemplação da paixão do Senhor e no serviço da vossa Igreja. Concedei por sua intercessão que o vosso povo participe do mistério de Cristo e exulte sempre na revelação da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído, conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmaste o universo inabalável, vós firmaste vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refulge a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Aleluia, 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 aleluia. O Filho do Homem há de ser levantado, para que quem crê possua vida eterna.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade eu te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Então nós estamos num momento de igreja, que passamos pela busca, o discernimento, e é necessário muita oração. Os cardeais têm a tarefa concreta, de colocarem o seu voto, e estão levando a sério, já presentes todos os votantes lá, também os eméritos, com mais de 80 anos, que não votam, mas presentes pela solidariedade, fraternidade de participarem do funeral do Papa, mas também de estarem juntos nas discussões, no conhecimento mútuo, porque muitos foram nomeados não faz tanto tempo, dentro desse governo, desse período de 12 anos do Papa Francisco, Então, se conhecerem um pouco mais, discernirem a realidade em que vive a igreja, o mundo, E é preciso, então, alguém que esteja mais à frente com essas tendências, Cada época, cada tempo, o Espírito Santo dá alguém que responda, que esteja preparado, Nós vemos o Papa Francisco, quantas coisas originais ele enfrentou, Sem imaginar, supondo que desse tempo surgiriam essas novidades, A pandemia, por exemplo, todos nós temos a lembrança daquela oração que ele fez praticamente sozinho na Praça de São Pedro. Aquilo marcou o seu tempo de governo, o seu estilo de pensar no povo, querer o bem. A própria internet caminhou de uma maneira que revolucionou a comunicação no mundo, E também hoje ele pegou agora no final a inteligência artificial, sendo assim uma resposta preocupante para a realidade do mundo, Embora quando lhe perguntaram objetivamente o que ele achava, o que o preocupava da inteligência artificial, ele disse assim: me preocupa mais a inteligência natural. Que nós tão inteligentes também fazemos escolhas não muito certas, Não muito dirigidas. Tinha assim, ele até o fim manteve esse espírito de humor, Então rezemos pela igreja, por esse discernimento, por um caminho feito, Inclusive, às vezes a gente pensa que é uma grande novidade esses passos em relação à mulher, A participação atuante, Como ele nomeou prefeita da Congregação dos Religiosos pela primeira vez, Uma mulher, uma religiosa que já era secretária, mas que assumiu, A primeira secretária dessa prefeitura foi uma irmã salesiana, que eu conheci lá no Auxílio. Essa é a segunda, ou a terceira, era a secretária de Dom João Avis, e que tomou posse como prefeita, E o próprio prefeito é o cardeal salesiano,
que era nosso superior geral. Precisou ter um cardeal salesiano para aceitar, né? Ficar ao lado, né, de uma que coordena o dicastério. E agora, quando tiver a reunião dos religiosos do Brasil, acho que é em julho, se não me engano, ela virá, né? Porque ela tem experiência dessa vida religiosa. E, na verdade, se a gente fosse honesto, a maioria dos religiosos, dos consagrados, são mulheres, né? As diversas congregações. Tanto que a turma brinca, fala que é uma das coisas que o Espírito Santo não sabe, né? Quantas congregações femininas existem na igreja. Afora essas brincadeiras, é para dizer que no tempo de hoje estamos fazendo esse caminho, mas a gente vê, né, para surpresa nossa, uma Santa Catarina de Sena, né, no ano 1300, 1400, né, ela já sendo reconhecida tão importante, tão significativa, sem as possibilidades da estrutura da época, né, mas influenciar, né, com a sua santidade, a sua agilidade, a sua inteligência, momentos difíceis, né, e que foi assim, a ação dela foi primordial, foi efetiva, né, como também se reconheceu e se precisou, e ela se mostrou, né, importante na igreja, que nós tenhamos essa abertura, essa capacidade, né, de acolher essa e tantas outras iniciativas próximas do Evangelho que o Papa Francisco encetou, né, com o seu estilo, o seu momento para esse tempo que se chama hoje, né, que surja alguém que possa continuar, né, equilibrando e dando os passos necessários para que a nossa presença, né, possa ser mais significativa como igreja, né, na sociedade de hoje, tão ou mais carente do que a sociedade de um tempo, da mensagem de salvação, da mensagem de Jesus, né? E é importante que façamos isso concretamente, né, com a vida, e não tanto com discussões teóricas e apegos interesseiros, né, e ideológicos, né, que nos mais fazem garantir e defender a nossa comodidade, a nossa maneira de ver, né, mas entendamos a ação do Espírito que caminha na igreja, né? Quem tem medo da renovação e da novidade, né, nega a possibilidade da ação do Espírito, né? E quem duvida que o Espírito está vivo na igreja, porque foi isso que Jesus prometeu, eu vou mandar o meu Espírito Santo, que vai ficar com vocês até o fim dos tempos, e as forças do mal não prevalecerão, duvida do Espírito Santo, ou acha que ele está amarrado, engessado, ou mataram, né, junto com aquele Papa da história que eles julgam importante, ou que foi válido, né? Tem um grupo agora que acirradamente tem falado, né, que seja quem for o Papa eleito, né, não vai ser um Papa válido, né, porque são todos ilícitos, né, buscando pelo novo, né, buscando garantir a própria acomodação, a própria ideologia, o próprio comodismo, conforto espiritual, né, de não querer atuar adequadamente como o Espírito Santo nos pede, para uma igreja que caminha, que é viva, que Cristo está vivo, né, e está dando a mensagem, está tocando os corações, está fazendo crescer naqueles pontos que o apego, né, o panteísmo que vivemos, se concretize, se converta, né, no verdadeiro Deus, né, que é amor, que é misericórdia. E pouco reconhecido, né? Tanto que Jesus falava, né, se vocês não aceitam as orientações que eu dou, tão práticas, tão concretas aqui do dia a dia, como vão entender as coisas do céu, né? Até tem uma piadinha, né, do padre que chega na nova paróquia, não conhece bem a região, encontra um caipira no caminho, né? Conversa um pouco e fala, olha, você pode me explicar onde é que fica a matriz, né? Aí o caipira explicou mais ou menos para ele chegar lá, e depois falou, olha, saiba que eu sou o padre, eu cheguei aqui agora, eu vou trabalhar com vocês, por vocês, vou ensinar para vocês o caminho do céu. Eu disse, o quê? Você não sabe nem o caminho da igreja, vai indicar o caminho do céu? Né? Que a gente saiba viver, né, vivenciar, acreditar na ação desse caminho para o céu, que nos une como irmãos, né? Temos que ter Jesus Cristo como modelo. E se nós nos parecemos com Ele cada vez mais, nós somos irmãos e testemunhamos essa beleza, né, como família, né?
daqueles que, em nome de Jesus, continuam mostrando, né, irradiando essa mensagem que assumimos, enfim, livremente pelo batismo. Louvado seja Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja para sempre. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja para sempre. Oremos, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, o sacrifício da salvação que vos apresentamos na comemoração de Santa Catarina, para que, instruídos por seus ensinamentos, possamos com maior fervor render-vos graças, ó Deus vivo e verdadeiro, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Por tudo demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam hino à vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei.
Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o nosso Bispo Dom César, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. De modo particular, o Papa Francisco, o Padre Francisco Taus, Padre Mário Bonatti, Laércio de Oliveira Lança, falecidos ontem, Maria das Graças Gomes de Almeida, falecida há um mês, e também e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santa Catarina e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Rezemos com muito amor e confiança a oração da fraternidade que Jesus mesmo um dia nos quis ensinar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem põe nele a sua esperança. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Comungar, receber-te, Senhor, no coração guardarei, venho te encontrar, celebrar vinho e pão, festejar tua presença em meu coração, excelso, eterno Senhor. Em meus lábios o louvor é sincero. Na comunhão te entregas a mim, também me entrego a ti. Na comunhão te entregas a mim, também me entrego a ti. Vou louvar, bendizer o teu nome, engrandecer, ó Senhor. Vou te encontrar, celebrar vinho e pão, a igreja reunida em oração, excelso, eterno Senhor. Em meus lábios o louvor é sincero. Na comunhão te entregas a mim, também me entrego a ti. Na comunhão te entregas a mim, também me entrego a ti. Na comunhão te entregas a mim, também me entrego a ti. Na comunhão te entregas a mim, também me entrego a ti.
Oremos. Ó alimento, Senhor, que recebemos nesta mesa celeste e que sustentou Santa Catarina até mesmo na vida do corpo, seja para nós penhor de vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O Senhor ressurgiu realmente. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor.